Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 30º programa, último da nossa segunda temporada, né, meninas? Isso. O nosso querido As Amazonas. A gente vem, claro, para a terceira, para a quarta, para a quinta temporada, mas a gente vai dar um espacinho agora para depois começar a falar de eleições, né? Falar sobre como os políticos veem a nossa Amazônia. Então, aguardem aí que a gente está preparando uma terceira temporada muito legal. E a gente vai ter a honra de terminar a nossa terceira temporada aqui com o nosso querido poeta, né? Eu coloquei como poeta, mas é muitas outras coisas, Tenório Nunes Teles de Menezes, mais conhecido como Tenório Teles, que é um professor, poeta, ensaísta, dramaturgo e crítico literário amazonense. Ele é membro da Academia Brasileira Amazonense de Letras, foi professor de literatura brasileira, né, Tenório, e foi coordenador editorial da Editora Valer. Atualmente ele está fazendo doutorado em literatura e é membro do Conselho de Cultura de Manaus. E eu estou aqui, como sempre, com minhas queridas amigas e colegas jornalistas, Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Um prazer, uma honra ter a audiência de vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E a gente está super honrado em receber o Tenório, que é um amigo de longa data e que tem uma vasta experiência em literatura, de um modo geral, literatura amazônica mais especificamente. Ele faz um trabalho, além de autor, né, de vários livros, mais de 17, ele faz um trabalho que eu acho sensacional, que é editar. E você poder deixar mais claro, mais limpo o trabalho de outros, para que outros leitores possam entender aquilo melhor, eu acho sensacional, porque quando a gente escreve um livro, eu ainda não escrevi o meu, mas pretendo fazer, é como se fosse um filho, né? E quando você entrega na mão de uma outra pessoa, diz assim, olha, dá para fazer o seu filho mais perfumadinho, mais penteadinho, mais claro. Então, eu acho um trabalho maravilhoso e a gente vai falar bastante aí de edição de livros amazônicos. E a querida Aruana Brianesi. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui dividida entre a alegria de estar com o Tenório e a tristeza do fim da temporada, mas né, a terceira temporada vem por aí. Mas eu também estou bem feliz e na expectativa de fazer um programa bem especial. Recebi, logo que ficou pronto, Estudos de Literatura do Amazonas, que é um livro que o Tenório fez com Paulo Graça, que reúne ali, né, boa parte mesmo da história dos escritores do Estado. E desde então tenho algumas curiosidades sobre o livro e a gente vai falar sobre isso aqui também. Vou começar contando aqui para vocês que o Tenório foi meu primeiro editor do meu primeiro livro. Tive a honra de ser editado pelo Tenório e pelo Wilson Nogueira, né? Na época eu falava no Facebook sempre das historinhas que eu contava para minha filha e o Nogueira viu um post, né? E disse, coloca essa daí no papel, essa daí é bem legal, que era o Aeiaú e os Gabirus, né? Que eu colocava pitadas amazônicas e eu tive o grande prazer. E eu queria te perguntar, Tenório, como que essa captação de escritores, né? E se, quando você estava como editor, tinha uma enxurrada muito grande de livros, porque a gente vê que hoje em dia é muito fácil, na verdade, editar um livro, né? Qualquer um pode editar um livro, assim, né? Aquela coisa, qualquer um pode ter um site, qualquer um pode ter um podcast e qualquer um pode editar um livro, mas não um livro, né, que venda, um livro que seja interessante, um livro bem editado. Como é que é feita essa captação? Olha, a história dos editores é uma história muito interessante, né? Porque, de um modo geral, quem leva todo o crédito quando o livro é publicado é o autor, né? Mas existe a figura do editor, que é uma figura muito importante, né? O editor, ele é um agente civilizador, principalmente porque editar um livro não é só você preparar o livro e publicar. Por detrás de todo esse processo tem toda a questão das linhas editoriais, dos objetivos que você pretende com a publicação daqueles livros, a sensibilidade do editor também, né? Porque o livro, ele é um objeto artístico, né? Ele precisa ser bem cuidado e às vezes as pessoas acham que é só pegar o disquete, colocar ali e mandar reproduzir. Não é isso. O editor é a pessoa que cuida do livro, que prepara o livro, né? Para receber aquele texto, né? Então, quando eu fui para
quando eu fui trabalhar como editor, eu tinha um propósito. Eu queria contribuir para resgatar as obras importantes da literatura que se produziu aqui no Amazonas e na Amazônia. Esses livros estavam esgotados há muito tempo. Sim. As pessoas não tinham acesso. Eu, quando fiz, Arana, por exemplo, o curso de letras na universidade, nós não conseguíamos ler nem a Astrid Cabral, nem o Luiz Bacelar, porque estavam Nossos à época com os autores. livros esgotados. Aonde Marcos ler? Frederico, Onde que era comprar? professor, fazia aqueles textos, a gente tinha que tirar xerox de alguns Caramba, poemas, sim. porque não Era tinha um acesso. verdadeiro tesouro, Sim, né? Quem exatamente. tinha em casa um livro Exatamente. desse. Também isso. vou te interromper. Quando eu fiz vestibular para jornalismo, inclusive, foi o primeiro ano que entrou História do Amazonas e Literatura da Amazônia na Federal. E onde estudar? E a né? gente não tinha, Pois é. eles passaram o conteúdo obrigatório para estudar e não Onde tinha. achar? Então eu me lembro exatamente isso, a gente tirava cópia quando Resumo. alguém encontrava, é um exatamente. trabalho Vamos realmente de estudar esse negócio. garimpagem de encontrar esses Então, livros. quando eu saí do curso de letras, eu assumi um pouco essa responsabilidade. E tive sorte de encontrar o Isaac, que na época tinha a livraria e que estava interessado em fazer uma editora. O visionário. E aí ele me procurou, e é até uma coisa engraçada, porque ele me levou lá na livraria, e a livraria funcionava embaixo, e em cima era o lugar onde ele estava pensando a editora. Só que quando ele me convenceu a ir trabalhar com ele na editora, eu achei que ele já tivesse todo organizado, e quando chegou lá em cima ele foi mostrar, aqui vai ser a editora, não tinha nada, era só um salão todo quebrado. Era uma ideia. Aí eu pensei, Só as paredes. engraçado, porque ele é assim de ver as coisas. É, Eu fiquei achando visionário. que E ele descrevia com tanta propriedade que você achou que existia. Quando ele me falou antes, a editora e tal, eu digo, porra, então vamos lá conhecer. Chegamos, subi uma escada, quando cheguei lá em cima, no segundo andar, não tinha nada, estava tudo quebrado. Aí ele foi, aqui vai ser a tua sala, aqui vai ser o design. e tal. Olha, mas deu certo. Os nossos projetos são assim também. Tem dado certo. Não, mas eu aprendi Me uma lição com ele. identifico. É como diz Fernando Pessoa naquele célebre poema, Sonho né? sonhado junto. Ele diz assim, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Exato. É isso aí. Então, muitas coisas elas não começam prontas, elas Sim. vão sendo construídas pouco a pouco. Então, foi assim, começamos a publicar e, evidentemente, que depois de um certo tempo eu recebia muitos textos, né? Semanalmente, mas, de um modo geral, assim, é difícil dizer isso, mas nem tudo que se escreve é publicável, né? Sim, Então, claro. de tudo que eu recebi ali, de 30 livros por mês, tinha apenas ali, no máximo, uns 3 livros que eram Sim. publicados. 10% né? média. Sim. Coisas muito ruins, mal feitas, porque as pessoas acham que é só colocar a ideia no papel, mas não é isso. Tem todo um trabalho de responsabilidade, de comprometimento do escritor, né? Claro. Por exemplo, eu recebia muita coisa de poesia, Ana. Eu ia ler, era aquelas coisas assim bem Batatinha primária, quando nasce, né? Ó, meu amor, quanta falta de ti, com a tua partida, minha vida ficou vazia. Tá certo, isso como sentimento Tem sua função, né? Sim. Mas Como- para estar num livro... Exatamente, como literatura, entendeu? Agora, Tem Tenório, muito eu acho sentido, que né? um dos trabalhos mais, assim, uma das fases do trabalho mais fantásticas que vocês faziam lá e fizeram, e isso existe ainda hoje como objeto de leitura, Um legado foi um trabalho, mesmo. um legado mesmo, de claro. garimpagem e de, eu poderia dizer mesmo, arqueologia literária, né? Eu cheguei a fazer uma Eu matéria acho que para o essa é a palavra. Bom Dia Brasil com vocês sobre isso, obras às vezes do século XIX, Isso início é do século maravilhoso. XX, que a gente É. não tinha acesso. como acessar. Como é que vocês escolhiam essas obras e como é que vocês conseguiam garimpar em que tipo de acervo no Brasil, na Europa? Poxa, como é que vocês fizeram Essa esse pergunta trabalho? é muito boa, porque quando nós definimos as linhas editoriais, foi assim, nós pensamos, vamos publicar os clássicos da literatura Sim. regional que estão esgotados. Então, temos que pesquisar quais são esses livros. Aí fomos levantar esses livros. Muito legal essa pesquisa, hein? E aí levantamos esses livros de romances, os livros de contos, de poesia e tal. Depois pensamos, vamos ter que publicar também os ensaístas, os viajantes, os cronistas. Quais são os livros que precisa? Sim. Aí fomos atrás desses livros. Muitos desses livros estavam esgotados. Então, eu e o Isaac viajamos muito para São Paulo, para o Rio, para sebos, para procurar esses livros, Olha porque só. aqui nós não achávamos. Garimpagem mesmo, Garimpagem como a Dani mesmo. falou. Porque, por exemplo, na biblioteca pública já não tinha mais esses livros. E aí, quando acha um exemplar, vamos dizer,
Tem aí que digitar tudo de novo. exatamente. Aí outra Caramba. preocupação legal, essa, porque pensou? todos os livros da Valer, além Sim. de serem assim, são reedições. Sim. E nós tivemos sempre a preocupação de atualizar a linguagem, trazer para os dias de Nossa, hoje. olha que legal. Então, um livro Não do só século, redigitar, imagina, um hein? livro do século XIX. A linguagem é totalmente outra, não é? Sim. Palavras que já morreram. Por exemplo, na edição, Aruana, da Poranduba Amazonense, do Barbosa Rodrigues, eu tive que estudar um pouco de Nhangatu, Olha só. eu tive que estudar o vernáculo, tive que consultar dicionários do século XIX, porque algumas palavras eu já não conhecia, estavam mortas. Palavras morrem. Impressionante. Palavras mortas. Tive que consultar a época. E nascem, ainda bem. E nascem outras novas. É dinâmico. Tive que falar com o professor, na época, Maripiranga, que me deu algumas orientações. Então, foi um trabalho meio de arqueologia mesmo. Então, procura muito em sebos e em acervos particulares também. Né? Mais de 1000 obras, foi isso? Mais de 1000 obras. Que maravilha. Mais de 1000 títulos foram publicados naquele período que eu estive por lá. Né? Então, alguns livros históricos, A Viagem Filosófica, do Alexandre Rodrigues, que é um livro maravilhoso. Maravilhoso, tem né? isso. Os livros do Djalma Batista, O Complexo Sim. da Amazônia, Maripiranga, quer dizer, os grandes clássicos da literatura Sim. foram publicados. Né? E é possível dizer que tem algum tema ou alguma característica que permeia essa literatura do Amazonas? Tem sim. É possível verificar, existe uma tendência assim, que é recorrente na literatura, que é essa vertente muito relacionada com a questão do telúrico, né? A terra, né? Os autores que elegeram como tema das suas obras a realidade regional. Isso vem desde o Tenreira Aranha, no século XIX, e vem passando por Pereira da Silva, de 1927, que publicou Poemas Amazônicos, a Violeta Branca, que publica em 35 Ritmo de Quieta Alegria, o Álvaro Maia, que publicou Banco de Canoa, Banco de Canoa e o Beiradão, não é? Coronel de Barranco, e o Ferreira de Castro, que esteve aqui e escreveu A Selva. Então, na verdade, Daniela, assim, a Amazônia é um grande... Eu diria que a literatura da Amazônia tem como grande tema a Amazônia. Esse é um tema fundamental. Que A Selva, maravilha. por sinal, que virou filme, Filme, né? Sim. exatamente. Então, inclusive na poesia. Você pega a poesia, por exemplo, do Elson Farias. É uma poesia toda ela muito voltada para a realidade regional amazônica. Ele fala da natureza, dos rios, das lendas, do cotidiano. O Alcides Werck também, a mesma coisa. Um grande poeta que elegeu como tema a Amazônia. Que maravilha. E Isso gente que mora aqui, né? Isso que é exatamente, importante, né? Não é o olhar do estrangeiro, não, né? Não, são essas pessoas. E o próprio Bacelar, que era um poeta urbano, ele elegeu como tema a cidade de Manaus. Né? O Ruas, quer dizer, isso é muito recorrente nesses poetas, sabe? A cidade, a questão urbana e principalmente essa temática telúrica regional que vai perpassar a obra desses autores. O próprio Márcio Souza, em grande parte da obra dele, o Médio Maria, por exemplo, a gente pode identificar também como um romance amazônico, né? E de Então, uma fase histórica ali, exatamente, importante ali de Rondônia e das exatamente, estradas de ferro. exatamente. Agora, Tenório, como é que a edição de livros amazônicos pode ajudar nas discussões acadêmicas, políticas, econômicas, ecológicas? De que maneira esses livros com essa temática nos inserem num contexto nacional e mundial? Você tocou no ponto que, na época, inclusive, justificou a publicação dos livros, porque nós tínhamos essa preocupação com relação à Amazônia. E aí eu sempre dizia, Isaac, como é que essas pessoas vão defender a Amazônia se elas não conhecem a Amazônia, não conhecem a história? Então, exatamente isso, foi legal ter perguntado isso, porque uma das coisas assim, que norteou, pelo menos da minha perspectiva, esse trabalho editorial foi isso. Nós queríamos também contribuir naquela época, isso há 20 e poucos anos, com o debate sobre a Amazônia. Isso aconteceu 2 décadas depois? Eu acho que aconteceu. Eu acho que as pessoas hoje têm mais elementos. Se você for observar as dissertações, as teses que são defendidas na universidade, você percebe uma referenciação muito grande a essas Bem obras maior, fundamentais. né? Exatamente. Quer dizer, então eu acho que contribuímos muito. Por exemplo, o curso de letras da UEA, da UFAM, da Newton Lins, eles discutem os autores aqui da nossa terra, e de um modo geral, se você for ver as referências lá atrás, são as edições que foram feitas pela Valer.
Então, eu acho que nós cumprimos um papel muito importante no sentido de aproximarmos, né, os leitores, os professores, os intelectuais desses títulos, dessas obras que são fundamentais na nossa constituição cultural, não é? E isso ajudou grandemente na compreensão, né, do nosso processo cultural. Por exemplo, eu tenho certeza que o Complexo da Amazônia do Djalma Batista, a reedição que nós fizemos, acho que ela foi muito, isso tem 20 anos, né? Acho que foi muito importante esse debate sobre meio ambiente, porque quando não havia debate sobre meio ambiente no Brasil e no mundo, esse debate não era ainda tão, vamos dizer assim... Não estava na moda. Não estava na moda. O doutor Djalma, rapaz, escreveu esse livro em 75, por aí, já discutindo a questão do meio ambiente. E olha a coisa que ele propunha na época. Naquela época ele já dizia que a Amazônia era um complexo vivo e que seria preciso a constituição de um projeto de desenvolvimento que levasse em consideração a nossa diversidade, as nossas riquezas, sem comprometer o meio ambiente. Essa é a tese fundamental desse livro. Entendeu? Que é obrigatório, inclusive, no mestrado, né, da Sociedade e Cultura. Exatamente. Ele acaba virando referência mesmo para pessoas que querem ingressar. Com a formação cultural do Amazonas, que são livros importantíssimos. E um livro que um livro que me emocionou muito à época, e, poxa, esse livro eu cuidei dele com muita atenção, que é o livro O Rio Comanda a Vida, do Leandro Tocantins, que é um dos grandes livros da Amazônia. Sensacional. Eu já li esse livro e é interessante quando a gente que é amazônida e que viaja para o interior e etc., como a gente se identifica no Rio Comanda a Vida, porque de fato aqui o Rio comanda a vida. O Rio são nossas estradas. Matéria que você fez, que você está dentro d'água lá e fazendo a sua reportagem. E não foi por acaso, você lembrou porque eu fui fortemente influenciada nas minhas reportagens. Eu não lembro da reportagem porque quando ele fala a Daniela dentro d'água, a Daniela onde vem dentro d'água, trepada na árvore. Mas é interessante isso, como eu fui fortemente nas minhas reportagens, de fato, influenciada pelo Rio Comanda a Vida. Ter aquele elemento da água, do rio. Legal, é verdade. Informação social também e o Complexo da Amazônia também. São 3 livros que influenciaram fortemente as reportagens. Que legal isso. Deixa eu te perguntar, a gente está falando de Amazônia, mas eu queria falar também de uma coisa que me preocupa como mãe, eu acho que elas também, a literatura, você sente que ela ainda dá para entrar na cabeça dos jovens com essas redes sociais, com esse TikTok que eles têm, essas coisinhas curtas, né, que são os posts. O que você acha disso, dessa paixão que a gente tem, né, todos nós aqui, por leitura, por literatura, por textão? Como é que a gente faz para colocar isso no interesse dos jovens? Aliás, eu tenho pensado muito nisso e te confesso que eu ando muito perplexo com tudo, entendeu? Muito perplexo com a situação. Assim, as pessoas continuam lendo, né? Porque as redes sociais e mesmo essas coisas curtas que você está falando, isso obriga as pessoas a ler aqueles textinhos, são palavras e tal. Sim. E até a escrever também. Isso não significa que isso possa contribuir efetivamente para uma pessoa ser um leitor, né, qualificado, ou isso de repente vai qualificar essa pessoa em termos da escrita, não é? Eu não acredito muito nisso, sabe? A princípio, eu até me entusiasmei. Isso há 20 anos, quando começaram aquelas mensagens e tal. Eu tinha esperança de que aquilo terminasse contribuindo. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que a leitura, a escrita é um aprendizado que exige disciplina, que exige atenção, e constância, que exige orientação. E tem uma coisa que é muito importante. Foco, né? Que na internet a gente não consegue. Exatamente. Essa coisa de você se voltar para o texto, você entrar dentro do texto, você ter aquela disciplina, aquele fascínio para passar horas ali, não 2 horas. Não dá para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando você pega um livro, é só você e o livro. Até porque a leitura exige, assim, não é porque a gente queira ficar com essa coisa um pouco saudosista não, mas é assim, cada coisa exige ali atitudes diferentes. Então, se você é um médico ali, você está ali, exige que você se envolva com aquilo. Se você é um professor, se você é um jornalista, tem que fazer um texto, tem que se voltar, se quiser fazer um texto consistente. A leitura também. A leitura, ela é um exercício mental. Mental.
ela exige um envolvimento, uma disciplina, voltar-se para o texto, um encantamento, tem que ter um encantamento, senão você não avança no livro, você não conclui uma leitura. E a coisa mais bonita da leitura é que a leitura ela transforma a vida da gente, entendeu? A leitura, é impossível você passar pela leitura de um bom livro, de um bom texto, e você permanecer o mesmo. Sim. Ela tem um poder de transformação muito grande. E ajuda na formação das pessoas, na formação moral, na formação subjetiva, na formação mental. E de caráter. E na formação da Caráter. sensibilidade, isso que é o mais sensibilidade. importante, entendeu? Você ser uma pessoa sensível. Então, eu não vejo que esse tipo de leitura que se tem hoje, essas bobagens, essa superficialização, aquelas pessoas fazendo... Assim, Dancinha. eu não tenho assim, redes sociais, mas eu de vez em quando me mando as coisas... Aqueles rapazes ali, meio vulgares, ali fazendo aquelas bobagens, falando bobagem, e algumas moças também. E o pior, falam como se tivessem uma autoridade, como se soubessem muito, como se tivesse repertório, como se tivesse formação, e querem dar assim, sabe? Eles querem, de alguma maneira ali, formar outras pessoas, né? Isso me faz lembrar muito daquela tese lá do Humberto Eco, antes de morrer, que as redes sociais elas deram um palco para todo tipo de imbecil, Os idiotas né? todos, de idiota, né? Os idiotas perderam a modéstia, é outra frase. Exatamente. Também. Então, assim, é uma coisa que me preocupa isso. Eu acho que os pais têm uma grande responsabilidade nisso e eu não acho que as coisas estejam perdidas, entendeu? Sim, porque que bom. eu observo assim que tem muitos jovens que continuam gostando de ler. Sim. Tem muitas famílias que continuam incentivando os filhos ali, que alguns não dão nem telefone para os filhos, para que eles possam ler, orientam a leitura. Tem muitos pais que têm filhos assim pequenos, crianças, que continuam com aquele Hábito de dormir à noite. exatamente, lendo para os filhos. Eu acho que isso e tem muitos, para fazer justiça, tem muitos professores também nas salas de aula trabalhando a leitura, sabe? Batalhando, tentando chamar os alunos, puxar os alunos para isso. Agora, Tenório, de que maneira nós, pais, educadores e editores, podem usar o que dessas novas tecnologias tem de melhor para atrair esse novo leitor? Por exemplo, como é que um design moderno, numa edição, ele pode atrair um novo leitor para temas mais áridos, temas às vezes históricos, temas de difícil compreensão? Como é que é a cara do livro? De que maneira ela pode ajudar a ser mais atrativo? Isso já está acontecendo na literatura infanto-juvenil, né? Cada dia que passa, você vê aqueles livros com movimento, tridimensionais, né? Que são fascinantes, né? Tudo com o objetivo exatamente de capturar. Tentar né? disputar com o celular. Exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, sou apaixonado. Quando eu vou às livrarias, eu vou sempre ao setor de literatura infanto-juvenil. Tem uns belíssimos. Minha filha Olha, de adora arte abrir, Pra tem ver os os envelopinhos lá livros. dentro, aí você Exatamente, tira a cartinha. E... Tem movimento, né? Então, eu adoro esses livros, né? Assim, tá todo mundo muito empenhado. O que eu acho legal, assim, é que tem muita gente muitas pessoas empenhadas nisso, sabe, Daniela? Com essa coisa da formação. Tem hoje, por exemplo, alguns editores que estão trabalhando com esse negócio de QR Code, o cara tá lendo aqui, coloca aqui, aí aparece alguém contando a história, conversando, tudo com o objetivo de conquistar leitores e despertar essa magia, esse encantamento, né, pelo livro, e não só pelo livro, né, pela cultura, pelo conhecimento, pela arte. Porque Mas agora que isso você pegou no livro que você trouxe, você tem que mostrar, porque deve estar todo mundo curioso. Pois é, estava falando aqui, esse Ainda é um não foi livro... nem lançado. Não foi nem nem lançado. lançado. Reúne algumas charges de uma das grandes figuras do jornalismo da nossa cidade, que é o Miranda, né, que foi durante muito tempo chargista. A Luana acabou de falar que ele foi um dos dois únicos chargistas do jornal A Crítica, o Miranda e o Mirria. O Renan está pedindo para você levantar mais né? um pouquinho aqui. Então, esse é um livro fascinante. E lendo aqui as charges do Miranda, você parece que elas foram feitas Ontem. ontem, né? E ao mesmo tempo é
é uma história da cidade de Manaus, do estado e do país também, aqui da política, do cotidiano, da vida, né, da cidade. Então, eu acho que é isso. Até porque a gente tem muita desgraça se repetindo, a gente tem os mesmos políticos se candidatando, o negócio. Sabe o que eu vejo, assim, que o drama humano é um drama recorrente, né? Se você pega os trágicos gregos, você Por vai isso ver. que tem os clássicos, né? Exatamente. Que tocam o coração. Exatamente É um isso. Você tocou no ponto. sisifismo, né? Você tocou no Sísifo, ponto. assim. Daí a importância dos livros. Você pega, por exemplo, um livro como Macbeth, do William Shakespeare, por exemplo, e você tem ali uma grande metáfora da vida, do nosso tempo, dos outros tempos, dos tempos passados, atemporal, né? Dos tempos futuros. Isso é humano, isso é inevitável, entendeu? O que pode, de alguma maneira, minimizar isso é a sociedade se elevar espiritualmente, intelectualmente, porque o antídoto a essas figuras assim, sabe? A mediocridade, essas figuras que vivem da mentira, do engano, os embusteiros, de todo tipo, de todos os lados, né? A única forma é como se fosse assim um antídoto. O antídoto para isso é o conhecimento, é a reflexão, é a atitude crítica. Então você pega um cara como Shakespeare lá no Macbeth, aquela cena famosíssima que ele diz: haveria sempre tempo para se ouvir semelhante palavra. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. É assim que de dia para dia, pequenos passos, vamos trilhando os caminhos que nos conduzem para a morte. A vida é um pobre ator que dá cabriolas em cenas, depois do qual não se ouve mais falar. O ventre de nossas mães são os camarins onde somos preparados para a grande cena. E Deus é um observador atento que anota quem representa mal. Mas na vida nós morremos de verdade. Isso não é uma brincadeira. Caramba, profundo. Então é isso, Lorena, a questão dos clássicos. Agora, Tenório, por falar em histórias profundas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, Estudos de Literatura do Amazonas, que demorou quase 30 anos para ficar pronto. O que esse livro representa para você? Olha, esse livro representa várias coisas, né? Em primeiro lugar, esse livro representa uma grande amizade, não é, que foi a minha relação de amizade com o professor, né, da universidade, que foi meu professor e amigo meu, o professor Antônio Paulo Graça, que eu considero que era um dos grandes intelectuais do Amazonas, uma pena que ele tenha morrido tão cedo, né? Então, esse livro é uma celebração da amizade, né, da amizade. Por outro lado, esse livro também ele faz parte de um grande esforço que foi pensado por mim e por ele à época, dar uma contribuição para que as pessoas compreendessem um pouco do processo cultural, do processo literário do Amazonas ao longo dos últimos 3 séculos. Né? Isso ele morreu, o trabalho ficou interrompido e foi retomado, como se falou, algumas décadas depois. E a conclusão dele, para mim, tem um aspecto simbólico, porque o Paulo morreu há 20 anos e alguns anos depois eu também quase fui embora. E a coisa que mais me torturou quando eu estava doente foi exatamente essa, né? O receio de não concluir o livro e tudo se perder e tudo ficar pelo caminho. Quando eu me recuperei, a primeira decisão que eu tomei foi a decisão de eu vou concluir esse livro. E trabalhei 6 meses, 12 horas por dia, todo dia, durante a pandemia de 2020, já que ninguém podia sair de casa, eu fiquei trabalhando e concluí esse livro. Eu fiquei muito contente com isso, porque ali, como você bem falou, está sistematizada, né, ali as etapas, os livros, as obras, os debates, a história. Você falou, o livro é todo ilustrado, né, com pinturas, então não é só um testemunho da literatura, é um testemunho da história cultural do Amazonas, com os seus escritores, com os seus poetas, os seus cronistas, os seus pintores, né? Então eu fiquei muito satisfeito com esse livro. Eu acho que esse livro vai ajudar a despertar o interesse de muitos leitores pelos nossos escritores. Que queria dizer, inclusive, aqui que o estado do Amazonas tem assim, a aventura de ter grandes escritores. Fazendo essa pesquisa, eu pude ver, puxa, esses camaradas, em meio a tantas dificuldades, eles foram capazes de criar obras significativas. Há alguns livros que são maravilhosos, são fundamentais. O primeiro romance da Amazônia é também um dos romances mais importantes do país, foi publicado em 1857 pelo Lourenço Amazonas.
que se chama Cimar. Esse livro é um livro maravilhoso, é um livro lindo sobre o processo cultural, porque ele retrata o conflito entre o colonizador português e a resistência indígena aqui na Amazônia. Cimar é um pouco de um tema similar a Iracema. Iracema. Olha, foi legal você ter falado isso, exatamente isso. É o mesmo tema, na mesma época. O Lourenço não sabia que o... Eu já ia dizer quem foi que copiou. Não, Ninguém, agora era você falta vê. de comunicação. São os temas da época. Exato, mas eu devia ter isso em cada canto do Brasil, né? Exatamente. Verdade, é verdade. Era recorrente. Não foram só eles os Mas olha Entendi. só, para ver como a É região verdade. amazônica, ela realmente tem um problema e permanece até hoje, e tem a ver com a próxima pergunta, logístico, de distribuição, de aceitação nacional e de tornar assuntos aqui desenvolvidos em várias áreas, pesquisa e literatura, por exemplo, gastronomia, que foi o tema da semana passada, mas enfim, relevantes nacionalmente. Então você tem autores no Sudeste que sempre foram grandes centros políticos e econômicos e consegue uma visibilidade, uma distribuição. Exatamente. E você tem obras magistrais como Cimar e que não teve a mesma repercussão Pois é. porque estava justamente E há um num detalhe- lugar e de tem- logística e complicada. tem um detalhe interessante. Foi bom você falar isso, porque veja só, na mesma época eles estavam escrevendo, Olha só. o Alencar estava lá no Sudeste e o Lourenço aqui na Amazônia. Sim. Ele era um soldado, vamos dizer assim, que veio para cá e conheceu toda essa realidade. Agora, esse livro, ele é um livro violentíssimo. Totalmente diferente do Iracema, porque no Iracema, o que, é que você tem no Bem Iracema? romanceado, né? É, No Iracema você bonitinho, tem é. o encontro da Iracema, né, com o português lá, que os dois se encontram na floresta, ficam fascinados. Ela é uma indígena da tribo Tabajara. Ela não poderia se envolver com um branco porque ela era uma vestal. Ela que preparava a bebida mágica, a jurema, para os ritos, né? Os ritos sacrais ali do povo dela. Muito bem. Só que ela se apaixona, e ela tinha que ser virgem. E ela se apaixona pelo Martim, que era o soldado português, um homem bonito, e ele também por ela, só que os dois não poderiam ficar juntos, porque isso seria uma violação de uma, vamos dizer assim, de uma tradição, de um valor fundamental para os tabajaras. Muito bem. O que ela faz? Olha só a questão da época e um pouco até do preconceito também. Ele, cristão, europeu, branco, jamais poderia tomar iniciativa. Chegar lá, olha, Ana, eu quero ficar com você, porque não poderia fazer isso, porque naquela época os indígenas eram considerados animais, né? Muito parte da natureza. Aí, como é que se resolve esse problema da limitação no Iracema? Ela fazia a bebida mágica que deixava as pessoas alucinadas. Ela dá a bebida para ele perde os sentidos, e aí ela se envolve com ele, tem ali envolvimento físico, sexual, e engravida dele. A partir desse momento, rompe-se os elos ali daquele grupo indígena. Ela teve que fugir, porque senão ela seria morta, porque ela rompeu ali as responsabilidades, porque tinha que ser virgem e tal. Muito bem. E ela foge com o Martim para o litoral. Muito bem. Como ele era soldado, ele foi embora, ela estava grávida, ela ficou sozinha lá no litoral, lá com o papagaio. E aí ela tem o filho. Ela vai para o mar lá e tem o filho. E aí, no meio daquele sofrimento, fragilizada só, nasce o filho dela, Moacir, que quer dizer o filho do meu sofrimento. Esse foi o primeiro brasileiro, do ponto de vista ficcional, teria sido o primeiro brasileiro, do ponto de vista literário. Aí, algum tempo depois, o Moacir volta do combate, encontra ela lá na casa, na Moacir não, tapera. Martim. Martim, aliás, volta lá, e aí ela fragilizada, dá a ele, aqui está, soldado e tal, Martim, o seu filho e tal, filho do nosso sofrimento, e ela morre. E o Martim leva o Moacir e tal, e ele seria, simbolicamente, o primeiro brasileiro. Muito bem, então é uma coisa muito romântica e tal. No caso, olha a diferença, no caso do Cimar, o que você tem, na verdade, é um conflito violentíssimo entre o Regis, que era o português, e a população autóctone daqui. Porque a mãe da Cimar morava na região ali de Coari, dos Solimões. Eles eram índios do Rio Negro, foram para lá, acreditando na civilização.
Um dia chega um português lá, vê que a filha lá do indígena, que tinha um comércio, era muito bonita, ele dá uma bebida lá para um vinho lá para os pais, e aí eles adormecem e ele vai e estupra a filha desse indígena. Esse, hein? Olha só a diferença. Muito bem. Puxar teu microfone rapidinho. E aí, disso nasce quem? Simar. Tá certo? E a mãe de Simar vem até a falecer em razão de toda a situação. Simar é o nosso Moacir, digamos assim. Exatamente, é uma mulher diferente. A abordagem dele é diferente. No caso, a primeira amazônida... Mais realista, né? A primeira amazônida seria a Simar, que nasceu desse contato entre o Regis e tal. E diferente do Iracema, que o Moacir nasceu do amor, mesmo um amor fadado ao fracasso, Sim. a primeira amazônida, a primeira brasileira, nasceu de um estupro. Que horror. Muito bem. Pesado. Aí esse indígena, decepcionado, volta para o Rio Negro, a região de Lamalonga, né, onde vivia lá uma povoação indígena, e Simar cresce lá, muito bonita e tal, e prometida a um grande líder indígena lá da região. Anos depois, quem é que aparece regateando lá no Alto Rio Negro? O Regis. O pai. O pai, só que ninguém sabia. E, O estuprador. quando ele chega lá, nessa região de Lamalonga e tal, ele vê aquela moça lindíssima. E ele, já impulsionado pelo mesmo sentimento Sim. em relação a mãe, ele se afeiçoa, tenta possuí-la e tal, e tenta se aproximar, só que essa região estava em guerra. Então há uma guerra lá, e ele termina a povoação pegando fogo e tal, e quando ele tenta lá possuí-la, ela está com um cordão, Da mãe. que era dele, que tinha deixado lá com a mãe. Ele a reconhece. E aí ele a como reconhece, filho. e aí todo aquele drama, e eles terminam morrendo em meio àqueles combates que estavam acontecendo. Então, é um romance trágico. Quer dizer, e se você for ver bem, é um romance, de certo modo, expressa aquilo que a gente estava falando aqui. Essa questão da civilização é quase uma questão sem solução. Porque a questão do conflito histórico, do conflito de posições, o conflito de interesses, é uma coisa que tem marcado a história da humanidade e com grandes consequências. Povos desapareceram em meio a esses conflitos, cidades foram destruídas, países foram destruídos por conta dessa questão da ambição, do egoísmo, da maldade humana, que é uma coisa que eu não sei se isso tem solução. Então, eu sou apaixonado por esse livro, porque esse livro traduz a realidade brasileira, a realidade amazônica, sem pieguice, sem a pieguice do Alencar. Portanto, Cru, né? É cru. Portanto, esse livro é muito mais importante para a compreensão do processo histórico amazônico brasileiro, muito mais importante do que Iracema. Agora, pouca gente conhece esse livro. Pois é. Não li. Esse Mas eu quero ler. custo logístico da Amazônia, que gera esse custo informativo nacional, tem melhorado? Tem solução? Como é que a gente pode publicar e distribuir a partir da Amazônia e tentar diminuir esse gap de informações para o Brasil inteiro sobre a nossa região? Bem, esse mundo hoje interconectado, né, mudou muito tudo, né? Então, por exemplo, hoje as informações elas circulam automaticamente. Imagina, Daniela, até no início do século XX, por exemplo, levava semanas para as coisas chegarem do Rio de Janeiro aqui em Manaus. Sim. Né? Não tinha rádio, não tinha nada. Então, um decreto, uma lei, alguma decisão que era tomada vinha de navio. Então, ela levava tempo, né, para chegar. Hoje é automático, né? A questão do livro também mudou muito, porque hoje, com as livrarias virtuais, você pode vender os livros com muito mais facilidade. O problema hoje eu já não vejo mais como seja essa questão da distribuição em si. A distribuição ainda é um problema, mas não vejo mais isso como um grande problema por causa da internet, das redes sociais, a Amazon, a Saraiva. Hoje as editoras têm seus próprios sites que pode mandar os livros. Serem encontrados e tal. Muita coisa também está em PDF ou está online. A questão toda hoje não é mais essa, é a formação dos leitores, que falou ali, porque você publica muito, mas quem vai ler aquele material? Quem vai ler? Esse leitor de TikTok que vai ler? Claro que não.
Ele não vai ler, ele só lê aquilo que ele tem necessidade, ou quando ele é provocado por um trabalho na escola, coisa desse tipo. Mas aquela pessoa que se interessa pela leitura, que é apaixonada, que vai atrás, que quer saber, esse é o grande desafio para todos nós. Trabalhar para formar esses leitores, né? Para ampliar. Esses leitores existem. Eu acho que é preciso trabalhar para ampliar ainda mais esse público leitor interessado mesmo nos livros, que quer aprender, que quer melhorar, que quer crescer intelectualmente, que quer fazer aquilo que os gregos falavam. Qual era o objetivo da educação grega? O objetivo da educação grega era formar um jovem que fosse capaz de pensar por si mesmo. Um jovem com autonomia de reflexão, de pensamento. Esse era o grande propósito da educação grega, né? Um homem iluminado pelo conhecimento. Porque qual é a tese fundamental de Platão e Aristóteles? Sintomaticamente, os dois fundaram as duas primeiras escolas que a humanidade conhece. Platão fundou a academia e o Aristóteles fundou o liceu. O que é que eles pretendiam quando eles fundaram essas escolas? Engraçado, parece que nos dias de hoje. A gente está discutindo isso. Uma coisa. Atenas já estava vivendo uma crise social, cultural e tudo, né? Com a ameaça de desagregação política por conta dos conflitos entre Atenas e Esparta, os conflitos internos entre aristocratas e oligarcas em Atenas e os democratas, aquela briga toda. O que o Platão queria? Salvar Atenas. Através da formação da leitura e da exatamente isso. Ele criou a academia. Os cérebros, de pensadores, exatamente, né? porque o Platão defendia a tese de que quem deveria governar Atenas e governar as sociedades seriam os filósofos. Metaforicamente, ele está querendo dizer quem deveria governar seriam as pessoas... Quem sabe pensar. Que sabe pensar, os intelectuais, as pessoas preparadas. Porque também é o seguinte, o fato do cara ser intelectual não significa que ele seja uma pessoa preparada para o exercício do poder ou do governo. Mas um homem formado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, porque as escolas gregas elas também davam aquela preparação física, eles eram atletas, eram militares, no caso de Esparta, né, eram soldados também. Então ele imaginava que esses homens bem formados, com uma compreensão adequada do mundo, da vida, esses sim seriam os bons governantes. Né? E, Tenório, o que a gente poderia fazer, né? Eu falo a gente como imprensa e como cidadãos também, né? Pra gente, teve uma época, um político aqui local, que ele colocou para mim o que eu adorava aquela ideia, mas eu acho que foi mal comunicada, foi mal trabalhada com a publicidade, que é orgulho de ser amazonense. E eu ainda acho, que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, né, que a gente vive com a cultura eixo Rio-São Paulo. A gente vive pela televisão, a gente vive com escritores que nascem lá, a gente tem o nosso poeta que faleceu por Tiago de Mello, né, tem o Milton Atum, tem o Bárcio Souza, tem o Tenório Teles, Dori Carvalho, meu amigo, mas a gente não explode nacionalmente como a maioria dos escritores. Eu já li livros, assim, infinitamente de escritores que são, não vou citar agora, né, claro, mas simples e simplórios até. Daquilo, né? Exatamente, que estouram nacionalmente, que eu penso assim, gente do céu, né? Eu já li coisa melhor do Dori Carvalho, que é conhecido por nós apenas. Então, assim, o orgulho de ser amazonense, como é que a gente faz, né, para se colocar, principalmente para os amazonenses, né? Olha, eu penso que é o que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que se os jornalistas que lidam cotidianamente com a comunicação em escala, vamos dizer assim, de vez em quando discutissem esses temas, suscitasse essa reflexão, falasse de livros, isso ajudaria bastante. Entendeu? Agora, só isso também não é suficiente. O que eu assim, tenho observado, e foi uma coisa que na época da editora, eu tentei tanto, eu sonhava a gente criar uma biblioteca em cada bairro, ou em cada zona dessa cidade, uma biblioteca viva, com debates, com livros, com sala de leitura, com sala de internet, enfim. E as escolas também, e um plano municipal e um plano estadual de incentivo à leitura. Mas a gente tem esperança, porque você é presidente do conselho. Mas a gente está lá batalhando. Como é que está isso? Como é que vocês estão trabalhando isso lá? Assim, estamos avançando lá. Nesse aspecto. Avançando muito. Agora, esse é um trabalho que precisa ser um trabalho de convencimento, né? Dos pais, dos da sociedade, dos professores,
entendeu? Para mudar isso. Mas eu penso o seguinte, começar a falar, como a gente está falando aqui hoje, da importância disso, já ajuda muito, porque muitas Exato. pessoas vão ouvir, vão assistir, pô, é verdade, vou comprar um livro, vou à livraria e tal. Então eu penso que é preciso falar mais dessas coisas. Porque o que acontece? Sabe o que eu noto? Que há uma disputa na sociedade. É todo mundo disputando corações e mentes. Todo mundo. Então você tem o traficante que está disputando corações e mentes, você tem o político ruim, o mais ou menos disputando corações e mentes, você tem pastores disputando corações e mentes, você tem um monte de gente disputando corações e mentes. Agora, nós que amamos a cultura, nós estamos disputando corações e mentes? Pois é. Nós estamos trabalhando de maneira mais efetiva para isso? Entendeu? Porque esse programa que a gente está fazendo é um programa incomum dentro do contexto da comunicação aqui. Incomum. Porque normalmente o que se discute? Esses temas mais banais, fofocas, coisas que não são pouco edificantes, que não contribuem em nada para o engrandecimento existencial, subjetivo, intelectual das pessoas. Se você for ver hoje os meios de comunicação de modo geral, é só uma banalização total. Eu estava vendo semana passada uma coisa deplorável, essa cantora Anitta, numa foto deplorável de 4, o cara lá pichando as nádegas dela. Pô, cara, isso é notícia. Qual a relevância disso para a formação cultural? O que o tororó dela vai contribuir para mudar a vida dos jovens, para mudar a percepção, o sentido de valor? É uma vulgaridade terrível isso. Até as músicas também são de uma vulgaridade terrível. Eu, jovem, eu ouvia Cartola, eu ouvia Assis Valente, Pixinguinha, Maria Bethânia, Dolores Duran. Eram músicas que te diziam, te comunicavam alguma coisa. Hoje você vê essas músicas que banalizam a mulher, que falam só, me perdoe a expressão, de sacanagem. E o pior é que alguns jornalistas, alguns críticos colocam isso como se isso fosse uma coisa muito importante, uma coisa significativa. É uma coisa muito voltada apenas para a questão meramente comercial e banal. As pessoas não questionam a qualidade do que está sendo veiculado, a relevância daquilo. O que tem de relevante aquilo? Eu considero a Anitta uma péssima compositora, uma cantora deplorável, se você levar em consideração uma Elis Regina, uma Maísa, essa tradição das grandes cantoras brasileiras, entendeu? Eu acho que essa música que se pratica hoje, ela é uma ruptura com a tradição da boa música brasileira, que contribuiu para formar gerações, formar sensibilidade, subjetividade, formar visão de mundo. Essas coisas não formam nada, entendeu? São essas coisas que fazem sucesso. E o pior é que as pessoas não têm coragem de questionar isso, porque tem medo de serem lacradas, tem medo de estar na contramão, canceladas, porque olha o absurdo. Algumas pessoas equivocadamente, até algumas mulheres, acham que esse comportamento da Anitta, ele contribui para empoderar a mulher. É mentira. Esse discurso, ele contribui para reforçar o preconceito, para reforçar o machismo, para reforçar essa questão da dominação da mulher, a mulher como um corpo, uma mera fonte de prazer. Isso dá um podcast, esse assunto isso aí. Que é a realidade. Esse debate. Agora, ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Sabe por quê? As pessoas têm medo. Entendeu? Porque hoje, se você está de um lado, você não pode falar certas coisas. Se você está de outro, você também não pode falar certas coisas. E quem está do meu lado, eu tenho que defender. Nós temos que ser honestos. O que é bom, o que não é bom, não é bom, independentemente do posicionamento do lado em que você está. Eu considero que isso sim faz muito mal. Esse tipo de coisa, ficar noticiando essas coisas, faz muito mal. A gente está falando aqui, por exemplo, da falta de cultura, de saber, da vulgaridade, da banalização. Isso contribui, sim, para a burrice, para a banalização, para a superficialidade, para o nada. A gente vive na cultura do nada. Essa que é a grande realidade. Falar, como a gente está falando aqui hoje, dessas questões, dessa maneira, é uma raridade hoje nos meios de comunicação deste país. Que aula, hein? Que aula, e aí que a gente fica assim, gente, nossa, cheio de temas assim na cabeça, né? Mas eu quero te agradecer muito, Tenório, pelo você ter vindo, e eu espero, assim, olha, e TikTokers, se tiver vocês nos ouvindo ou vendo,
dá uma olhadinha nos livros amazonenses, né? Nem que seja como tema, como inspiração. Muitos deles... Para os memes de vocês. Tem muita inspiração aí, dormindo em instantes por aí, né? Que merecem que a gente abra e que a gente leia. E que se a gente tiver deixado uma centelhinha aí para vocês, né? A gente já está satisfeito. Muitos deles, ao longo do programa, foram mostrados, alguns citados por ele. A gente também vai mostrar agora no final, né, Renan, vários títulos do próprio Tenório, entre os 17 livros aí que ele escreveu. E que possa, né, essas dicas do Tenório e que a gente colocou aqui o programa, como a Liege falou, quem sabe criar um novo público de leitores, oxalá, seria uma honra pra gente. Eu acho que a gente precisa usar, você falou do TikTok, usar esses meios aí de comunicação, usar essas redes sociais para veicular coisas mais inteligentes, né? Colocar um poema, falar de um livro, falar de um determinado autor, recitar. Seria tão bom, rapaz, você ter ali um canal para recitar os autores brasileiros, os poemas do Shakespeare, Machado de Assis, tanta... Olha, isso, vou dizer uma coisa a vocês. Eu particularmente, tem momentos assim que me dá um desânimo muito grande, assim, sabe? Me dá um desânimo muito grande, mas eu não me rendo. E uma coisa que tem me sustentado nesse processo todo é a literatura. A literatura é uma coisa, Daniela e Liege, que ela não só contribui para formar as pessoas, entendeu? Dá sentido à vida da gente. A literatura é uma forma de compreensão do mundo. A literatura é uma coisa que te dá força, que te dá ânimo. Às vezes você está deprimida, está triste, você lê um poema, lê um texto, aquilo já te dá uma força muito grande, te dá uma compreensão das coisas. E nunca a pessoa fica sozinha. Nunca fica sozinha. Nunca. Então, imagina, por exemplo, você... os grandes autores, por exemplo, vou aqui fazer uma breve... no século VIII a.C., viveu na Grécia uma mulher chamada Safo, daí que veio... vivia em Lesbos, daí que veio essa referência à lésbica e tal, porque ela tinha uma escola para mulheres, aí os homens da época a caluniaram, porque ela reunia aquelas mulheres. Essa mulher, foi uma das maiores, o Platão a considerava a 10ª musa, escreveu poemas maravilhosos. O poema dela, por exemplo, que é lindo, é um tratado inteiro em 4 versos. O que é belo aos olhos e basta, mas o que é bom é muito mais que belo. Né? Aí você tem Píndaro, minha alma, não aspires a vida imortal, mas esgota o campo do possível. Né? Aí você tem um Drummond, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou presa à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles consideram a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Pô, você lê coisas assim, é outra história, né? É outra história, eu isso acho que muda. a nossa segunda temporada não poderia terminar de forma melhor, né, meninas? Falando de literatura, né? De reflexão e de sonho. Vou terminar então com um versinho. Tá então, bom. Vamos. A qualquer momento, no instante, um homem salta no vazio. Uma mulher descobre-se sozinha, mas uma jovem se sonha-se Cinderela. Conhece o autor, né? Pois é. Muito bom. Tenório Teles. Esse... Que a gente possa se sonhar Cinderela. Pois é. Em todos os sentidos que isso possa parecer. Pois é. E eu vou terminar dando um presente a vocês aqui. Tem um texto, é um texto bíblico muito negligenciado, mas esse texto é um texto que eu fiz questão de decorá-lo para me lembrar dele todos os dias, para a gente entender que a gente não é nada nessa vida e que a gente não pode perder nunca a compreensão das coisas, a nossa precariedade e a humildade. Palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidades, vaidades, tudo são vaidades. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, com que se esforça debaixo do sol. O sol nasce, o sol se põe. Vão-se as gerações, vêm-se as gerações e a vida permanece para sempre. Os rios correm para o mar e, no entanto, o mar jamais se enche. O vento sopra para o norte, vai girando, 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 sempre voltando em seu curso. São cansativas todas as coisas. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, o tempo da alegria e da tristeza, da guerra e da paz, da semeadura e da colheita,
da escuridão e da claridade, e assim a vida permanece para sempre. Ai, que lindo. Muito bonito. Obrigada. Obrigada. Isso é o Eclesiastes. É lindo, Obrigada. é lindo. Há tempo para tudo. Muito obrigada, gente. A gente se vê ficou muito feliz nessa falar em segunda tempo temporada. na próxima temporada. Por falar em exatamente. tempo, a gente encerra essa. Então, gente, Segunda tchau. Muito temporada. obrigada. Muito obrigada, tchau. meninas. Muito obrigada, Angela, Reinan. Plano A. Plano Muitíssimo A. obrigada, Muito Abraão. obrigada a todos. E até a próxima temporada das Amazonas. até. A gente volta. Gente.